do pathos, assim, é essa graça, não é humor negro, assim, o patético é uma coisa que gera compaixão, mas ao mesmo tempo você fala assim: "Nossa, essa pessoa foi fundo ali", né, nessa emoção, assim, foi até as últimas consequências, você fala assim: "Meu Deus, ele não vai fazer isso", e vai lá e faz, né, então tem que ver, assim, porque tirar, se é um roteiro realista, você está tirando a sua mãe de um caixão e botando ela numa cadeira de roda, isso não é qualquer coisa, não é um filme de comédia. Então, para uma pessoa que não vê a mãe há 15 anos, chegar a um ponto de fazer isso, né, tem que ter um pedal ali também, se não for uma coisa assim, parece que é um cara super impulsivo também para fazer uma coisa dessa. Então tem que ter uma gradação ali. Claro que ele já vai chegar alterado, né, não tem como chegar num pico desse, num curta-metragem ter um pedal para agradar tanto, ele já tem que chegar meio alterado, mas o que que vai acontecer ali, para que no final seja essa a solução, para não ficar uma coisa engraçadinha também, né, para poder ir fundo no que precisa ali. E a questão toda, que aí eu não sei se num curta tem tempo para conversar, né, para poder discutir isso, pra apresentar essa problemática assim, mas por que que ela ficou? Ela tinha opção de sair? Ela tinha opção de não se submeter? Porque esse é o tema também do filme depois, né, porque é isso, você tem ali um algoz, seja um pai, né, uma figura, um cara, assim, que oprime, ou uma empresa, ou seja, qual for a realidade que está ali te oprimindo, por que que você sustenta aquilo também? Por que que ela não foi embora? E por que ele ter ido embora, ele se sente tão culpado assim, ele não tinha direito de ter feito isso? Qual seria, existiria uma outra opção que não fosse essa de ir embora? Né, então, esse é o drama, né, esse é o conflito, é nisso que tem que ficar. E é super desafiador, né, porque fazer isso num curta é bastante Ó, coisa para um curta. A gente está passando um pouquinho do tempo, né, gente? Alguém quer falar? eu queria te perguntar um negócio. Não dá para escrever o roteiro começando já pelas falas, não? Já Pode, ir direto. sim. Então não precisa sempre ter essa ordem da sinopse, o argumento, você já pode começar direto. Pode, às vezes a sinopse, eu acho que a sinopse é a última coisa que a gente faz, na verdade. Porque a sinopse é diferente de ponto de partida, né? Uhum. Porque a sinopse, ela é a síntese da história. Então, a sinopse, aqui, por exemplo, né, a gente conversando, já algumas coisas mudaram. Então, é mais preciso a gente fazer uma sinopse depois que o filme existe, porque aí é uma síntese, do que a síntese do conflito. A sinopse é a síntese do conflito. Não é o resumo, né? Não é o resumo da história, é a síntese do conflito. A gente pode trabalhar depois fazer sinopse, eu acho interessante. Ah, legal. Porque é um desafio até de entender o espírito da coisa, né? Segundo os ingleses lá, uma boa sinopse, são 2 frases com mas no meio. Aí você coloca já na sua sinopse qual é o conflito principal, né. Então, esse também é um exercício interessante, você olhar para o seu filme e falar quais seriam as 2 frases com mas no meio que definem a minha história. Porque o mas, ele justamente ele opõe o que que é o conflito? É uma oposição, né. E esse mais, ele é o ponto o que está em oposição com o quê? Isso Diretão, assim, bem. é, isso ajuda você a encontrar o centro também, né, o miolo ali da tua história. E também saber o que não é, porque se é o que a gente fez aqui, né, depois que o Bruno trouxe, não, é sobre isso, então bom, então o que que tem ali no roteiro que está sobrando? É mais fácil a gente perceber o que está sobrando quando a gente sabe o que é a estrutura, né. O que que é o osso, o que que não
que é a estrutura, não só a estrutura no sentido do que vem depois do quê, mas o que é o centro, sobre o que é, afinal, né? Qual é a treta? Ô, professora. Viu, Cláudio? Fala, Milene. Professora, eu acho que só tirando o que é o essencial, né, do que você falou, só que eu só acho que se ele tirar o flashback, vai acabar com o spin-off dele pro próximo longa, que é a fumaça, né, Bruno, se eu não me engano, que é o processo da deteriorização do ser humano. E quanto às falas, eu acho que pode matar até com o olhar, né? Isso parece óbvio, mas muita fala também eu acho que pode matar até com um simples olhar, assim, um desvio de cena. Só isso. Um filme que é muito legal para a gente ver essa coisa da mise-en-scène, que não tem uma fala, é O Baile, da Hétero Escola. Né? Você vê ali o desenho dos personagens inteiros só na Eu vi, mise-en-scène. professora. É maravilhoso. Vale muito a pena assistir. Né? Como pesquisa mesmo. Então, não precisa ser só no diálogo, né? Pode ser, mas tem ali uma mise-en-scène, tem um conflito que acontece. E concordo, o silêncio traz coisas maravilhosas, mas aí tem a composição da cena, a escrita da cena. Não só a escrita da cena, não é só a escrita do diálogo, é a escrita da cena. A construção da cena, eu acho mais legal falar de construção de cena do que escrita, porque escrita parece que são palavras só. E construção da cena é o jogo da cena, né? O jogo de cena que você cria ali. Gente, eu vou finalizar, porque já passamos 20 minutos, tá? Eu não tenho problema, mas, enfim, querendo respeitar o horário de todo mundo também. E uma delícia, né? Bruno, muito legal. Acho que tem muito pano para manga aí. Trabalha. E esse dá para filmar, né? Eu acho bem possível, assim. Tem uma complexidade aí de produção, mas é realizável, né? Grande. Você não tem muitos efeitos absurdos. Uma coisa que eu ia falar. É só tomar cuidado no momento de filmar lá que o carro quase bateu, viu? Fica só no quase, viu? Eu acho que tem muita coisa que nesses flashbacks lembrando até do seu outro filme, né, Bruno? Muita coisa não precisa ser a cena lá, pode ser uma coisa mais, né, de ter um fragmento e o som, gente, lembrem que o som pode contar uma história sem precisar fazer uma superprodução, né? Então, se usa aquela linguagem de fragmento que você já é parte da tua estética. Sei, estou aqui já pensando, né, em produção também. Cláudia, só você acha que esses flashbacks eles são muito uma muleta, assim, tá muito óbvio? Não tem problema com flashback. A questão não é existir o flashback, eles podem até continuar existindo, mas o conflito maior não tem que estar no flashback. Certo. Acho que essa sugestão que você deu é a melhor mesmo. Tentar trazer ali no conflito do velório o passado, né? É isso. E nem tudo precisa ser dito. Isso é muito legal também. Porque tem diálogos que o barato do diálogo... Lembra, a gente até chegou a fazer uns exercícios, assim, quando eu não posso falar, e aí eu falo uma outra coisa querendo dizer aquilo, né? Pode ser interessante também. O quanto isso seria dito, assim, abertamente, ou quanto não seria dito. E se não for dito, por que não seria dito? Porque não é sempre que a gente explode e fala abertamente tudo. A gente aqui é meio barraqueiro. Os ingleses nunca falam, tanto que a dramaturgia deles é sempre construir esse subtexto. Aqui a gente já sai... Mas é legal pensar, mesmo que se for para chegar o momento de falar a grande, né? E isso às vezes no começo sai meio torto, né? Você não vai falar diretamente no assunto, né? Você vai espetar, você vai dar volta, vai falar. Então é a construção disso, né? E claro, gente, dramaturgia é síntese, então não é assim a vida como ela é, faz um diálogo de 30 linhas, não, síntese. Como é que eu sintetizo, mas ao mesmo tempo construo,
né? De já não chegar de sopetão ali, como é que isso vai sendo construído? Né? Então, tem que construir bem esses conflitos internos dessas personagens todas, não só dele, mas do pai, como é que esse pai sente tudo isso, né? Como é que essa mãe sentia tudo isso? Que ela está morta ali, mas ela tem um passado, né? Por que ela não foi embora? Percebe? É legal criar uma complexidade também nisso. No ficção, ela fica vítima, né? Fica uma personagem fraca. Então, será que esse filho também não tem raiva dela por ela não ter ido embora? Será que ele não tem raiva de sentir culpa? Sabe? Será que não tem coisas que ele fala para ela, ao invés de só levar ela para ver um pôr do sol? Será que ele não Então, né, fica Cláudia? mudo o filme inteiro e ele só fala quando ele for falar com ela, com o corpo dela ali, aí que ele consegue falar alguma coisa, né? Então tem muitas possibilidades. Ele pode não falar nada naquele velório, ou falar muito pouco. Sei lá, nem sei se é isso, tá? Estou aqui jogando possibilidades só para não ficar fechado só num. Vai ser Não, isso, não vai ser. eu Tá? já estou pensando em várias coisas. Muito obrigado. Cláudia, Oi, Mário. tem roteirista que prefere, em vez de usar o termo conflito, usar o termo trama, né? A trama. No curso do Jorge Furtado, por exemplo, né? Ele usa muito esse termo a trama, né? Tanto é que a sinopse é descrita como um breve resumo da trama, revelando tudo o que acontece na história. A trama é a narrativa, é a história, né? Existe, assim, conflito, pode ser tanto interno quanto externo. Eu até estou gostando mais de usar o conflito para quando é interno e quando é externo é confronto. Eu acho que diferencia bem uma coisa da outra. Mas tem muita gente que usa conflito com alguém. Né? Então, o conflito, o confronto, são os embates de objetivo. A trama é a história como um todo e como isso vai sendo. Por isso que é trama, né? É uma construção que você vai trançando trajetórias, vai trançando histórias. Né? E isso vai criando os nós, que esses nós são esses confrontos. É disso que a história é feita, né, gente? Para isso que a gente vê. História que não acontece nada não é uma história. Né? Pode ser uma poesia, pode ser uma outra coisa, mas história tem uma treta. Por quê? Porque é justamente isso que eu quero ver. Como é que essa pessoa vai atravessar isso daí? É isso que a gente vê as histórias. Gente, já passamos quase meia hora. Foi ótimo, mas agora vamos encerrar mesmo, né? Para ver que quando começa é uma delícia. Façam isso entre vocês. Na semana que vem, desculpa, na semana que vem não tem, né? Daqui a 15 dias. Vamos ver quem. Vamos lá no grupo, agora de WhatsApp. Eu quero que vocês se manifestem ali, quem vai querer filmar mesmo, quais desses roteiros vão ser projetos, para eu saber como é que a gente vai elencar, tá? Porque a partir de agora a gente vai só ler e comentar os projetos, salvo se tiver alguma necessidade de eu trazer algum contexto, né? Alguma coisa mais específica ali para ajudar algum roteiro, algum exercício, mas a gente vai ficar olhando para os roteiros e discutindo, tá? Então é isso. Obrigada por mais um dia. Pessoal, e bom trabalho. Fala, Grande. Vamos para o print do sorriso. O André abriu a câmera e fechou. O Jeff estava ali e tal. Né, Grande, Amanda? coloquei uma foto, hein? Ué, eu vi. Agora você vai aparecer. Sorrisão, ó. A Amanda já mandou 2 sorrisão no chat já. Vamos lá? 1, 2, print. Aí, galera. Valeu. Deixa eu ver Obrigada, aqui. Grande, pelo Perfeito. apoio de sempre. Obrigada. Boa semana para todo mundo. Cláudia, Oi. para a gente mandar o roteiro para você, eu posso colocar lá no Drive e daí te aviso pelo grupo. Pode ser. Quem puder pôr nos dois, eu ponho também. Se puder trabalhar com essa redundância, tá? Mas preferencialmente no Drive, que eu acho que é o mais importante. Tá bom. Pessoal, se alguém puder avisar o Gigi e o Francisco, que estão no mesmo projeto, para falar sobre se vão gravar ou não no grupo, eles saíram antes, né? E ela deu aviso depois. Se vocês Depois eu puderem mando avisar... também lá no grupo, eu lembro lá também, tá? Beleza, obrigado, professor. Tchau, gente. Boa Tchau, noite para pessoal. todo mundo.